Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo o vídeo, né? Vamos lá. A gente vai para a quinta aula, aula 5, o homem e o trabalho manual versus o trabalho individual. Então aqui nós vamos ver o seguinte: a qualificação para o mundo do trabalho se encontra com a problemática da divisão intelectual do trabalho, que permeia as relações de poder e de exploração do homem. Reforça essa divisão do trabalho entre trabalho manual versus trabalho intelectual. Então aí está embutido a relação de poder. Aquele que tem condições, dinheiro, os ricos e os pobres. Então existe essa luta. Existe essa briga desde os primórdios em que o ser humano começou a viver em sociedade, certo? Trabalho manual versus intelectual. Mas é importante analisar que essa relação foi historicamente construída e que o trabalho manual muitas vezes foi considerado impróprio e inadequado para os homens de bem e de bens. Homem de bem, aquele que é rico na sociedade, e de bens porque ele possui posses, então ele é bem visto, ele é uma pessoa que você gostaria de ter como uma pessoa próxima. Enquanto o trabalho braçal era destinado a classes subalternas, pois algumas sociedades esse tipo de trabalho era realizado apenas por escravos ou homens que não possuíam propriedades. Então assim, os egípcios, quem construíam as pirâmides eram os escravos. Na Roma antiga, na Grécia, quem construía os templos, o Coliseu, as estradas eram os escravos, eram os trabalhadores. Então assim, não era todo mundo que fazia aquilo porque aquilo era um trabalho indigno. Certo? E lembrando que os escravos necessariamente nessa época não tinham nada a ver com a questão da cor, mas a questão de domínio por outros povos. A fonte de riqueza material, o trabalho, como já havia apontado por Karl Marx, foi considerado uma atividade indigna para a nobreza durante o feudalismo e até mesmo antes, como Grécia e Roma Antiga. Então, o feudalismo, como vocês já viram, era o sistema monárquico. Então, nós tínhamos o rei ele tinha as terras, e essas terras ele cedia para que os camponeses começassem a trabalhar. E nesse período, o que eles produziam, tiravam o suficiente para se alimentar, e às vezes nem isso, e o restante era levado para o rei. Então, assim, existia esse trabalho braçal. O rei, na verdade, ele comandava os exércitos, e daí eles iriam batalhar para outros reinos, iriam defender o próprio reino e daria apenas proteção aos pobres. Só que muitas vezes esse camponês ele ficava fora dos muros dos castelos. Então ele não tinha praticamente nenhuma proteção, a não ser que conseguisse fugir para dentro dos muros quando tivesse um ataque. Nobres versus trabalhadores. Então aqui a gente vem falar sobre essa questão de luta de classe. Então o pobre, o trabalhador, contra os nobres, os ricos, aquele que detém a riqueza. Disso decorre o fato de que para os filhos da nobreza era reservado cultivar o espírito e desenvolver habilidades das artes liberais, podiam frequentar a escola e aprender sobre arte, música, literatura, ciências retóricas e aprender a arte da guerra, pois eram preparados para assumir os postos de comando na sociedade, ou seja, assumir a função de comandar o Estado. Então assim, a gente vê muito essa questão para o trabalhador, que ele não valoriza tanto a questão da arte, da música, uma boa música, uma obra de arte, uma pintura, uma literatura, a questão da leitura, a ciência, a arte da retórica, que é a arte de falar em público, de poder dialogar com o outro, de debater. A gente não vê muito isso, o pobre ter isso, porque isso daí já vem de muitos e muitos séculos atrás. A nossa sociedade ela formou essa exclusão. Então, só os ricos que tinham acesso à arte, à música, à literatura, livros eram caros, música, para ir para show tinha que pagar fortunas, arte, pintura, você tem que ter alguém para fazer o seu retrato, fazer a pintura da paz. Então assim, não era todo mundo que tinha acesso, e esse acesso era restrito apenas aos nobres. Enquanto o restante do povo devia ser submetido a essa nobreza e realizava os trabalhos manuais e mais degradantes. Então, construir estrada, construir casa, carregar peso, essas coisas, tudo era voltada única e unicamente para os pobres. Os ricos não. Eles tinham essa relação de poder, então eles tinham o poder tanto financeiro como do exército, no caso dos reis, e eles obrigavam a população a submeter a eles. A religião é a propagação da submissão dos pobres aos ricos. Então, assim, nessa parte, historicamente falando, a religião ela tem um grande papel nessa questão da submissão que a população tem com relação aos ricos, com relação aos reis. E sempre isso daí sempre aconteceu, então, certo? Então, ainda de acordo com Ponce 2005, durante a Idade Média, a educação destinada às massas tinha como objetivo a doutrinação cristã.
Nas escolas da Pebre não se ensinava a ler nem escrever, mas apenas a se tornar as massas dóceis e conformadas. Então, por exemplo, você é pobre por quê? Porque Deus quis assim. Você vive nessa situação por quê? Porque Deus quis assim e essa é a vontade de Deus. Então foi se criando essa concepção dentro do imaginário popular e até hoje a gente acaba repetindo isso. Ah, isso aconteceu porque Deus quis assim. Pronto, aconteceu a tragédia de Brumadinho. Então, isso aconteceu porque Deus quis assim. Não, porque eles fizeram uma obra porca, não fizeram um trabalho bem feito. Então a população que mora naquelas casas, eles quem sofreram com isso. Mas não foi bem Deus, mas sim um trabalho que usou-se material que não foi de boa qualidade, não teve técnicos que tiveram boa formação para poder planejar tudo aquilo, não teve a verba destinada total, foi desviada. Então assim, é isso que se coloca na cabeça da gente. Então é isso que a igreja naquela época fazia, ela propagava uma ideia de que tudo que acontecia com você, e se você estava numa condição de miséria e de pobreza, era porque Deus quis assim. E a gente sabe que, historicamente falando, existe toda essa relação de poder entre os ricos e os pobres, a classe dominante e a classe dominada, certo? É a partir da Revolução Burguesa que o trabalho passa a ser considerado digno, pois proporcionava enriquecimento individual e possibilitava à sociedade burguesa a ascensão social. No entanto, a dualidade entre trabalho manual e trabalho intelectual se intensifica à medida que as relações de exploração aumentam na consolidação da sociedade capitalista. Então, assim, com a revolução do iluminismo, revolução burguesa, em que teve aquela questão dos reis serem degolados, a Inquisição, as cruzadas, tudo isso. Então isso daí mudou-se um pouco essa concepção de rei, de monarquia. Poucos países hoje ainda têm reinados ou ditadores, como por exemplo a Inglaterra tem a rainha, mas a rainha da Inglaterra ela é apenas uma questão de status social. Lá existe o primeiro-ministro que manda em tudo, então ela é apenas a questão da aparência, certo? E essa ideia que a sociedade, com essa revolução industrial que a gente teve com o capitalismo, de que meritocracia, de você consegue subir de vida socialmente falando através de sua luta, não é verdadeira, porque a gente for analisar bem, existem pessoas que realmente conseguiram ter uma boa situação de vida, ter uma melhoria de vida, mas de cada 1000, 1 ou 2 consegue isso, os outros ainda não conseguem chegar nesse patamar. Então não é uma distribuição ainda justa, certo? Continuando. Revolução Industrial. Embora o trabalho manual a partir do processo de industrialização não seja visto como uma atividade indigna, este continua sendo executado pelas classes sociais pobres e que se submetem a intensas jornadas de trabalhos desumana, enquanto a burguesia desfruta da produção de riqueza gerada através da exploração de força de trabalho. Então a gente viu isso nas aulas anteriores sobre a questão da Revolução Industrial. Abriu a possibilidade de você produzir mais, mas também acabou criando uma situação de trabalho novamente quase que escravo dessas indústrias, que ele trabalhava uma rotina muito grande e desumana de hora de trabalho. Então eram 16, eram 15, 14 horas por dia de trabalho. Hoje em dia, através das lutas que a gente viu sindicais e tal, a gente conseguiu 8 horas, tendo um intervalo entre essas 8 horas para almoço, descanso e tal, e resolver problemas pessoais, etc. A educação do rico versus a educação do pobre. Na educação do homem burguês, dava-se atenção a um conhecimento que fosse útil para a vida terrena e dos negócios. Dessa forma, a educação do homem burguês também diferencia na educação das massas, pois as camadas populares, a educação ainda é constituída no espaço de doutrinação religiosa, deixando os homens das classes inferiores excluídos da educação. Assim, a educação se tornou um fator que contribui para difundir a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, que se fundou sob as bases de uma escola de forte dualidade entre o ensino da técnica e o ensino das artes liberais e sobre as bases de uma sociedade excludente e escravocrata. Isso quer dizer o quê? A educação ela é dividida. Então existe a escola do rico e existe a escola do pobre. Na escola do rico são ensinados a ele um conteúdo que é mais para que ele se desenvolva ou ele desse continuidade à carreira do pai. Então, se é rico e o pai for médico, então ele vai estudar numa escola em que vai dar para ele a maior possibilidade dele se tornar médico. Então, se é pobre, operário, então estudar já é um sonho, aprender a ler e escrever já é o máximo.
Então, quando se aprendia antigamente, né, tinha-se essa visão, se a pessoa, se a criança ou o adulto ele já soubesse ler e escrever, já era suficiente, porque ele não ia trabalhar lendo, não ia trabalhar com medicina, ele não tinha a possibilidade de ser um doutor, um advogado, então ele apenas sobrava para ele a função de operário. Então, assim, nos últimos 20 anos, apesar de que muita gente critica, fala mal do PT, a gente teve uma abertura para que o pobre entrasse no mercado de trabalho, não só como operário, mas também como chefia, como também como um médico, como um advogado, foi a abertura das universidades públicas para a grande massa. Então a gente tem, por exemplo, aqui em Caruaru, a gente não tinha universidade federal gratuita, agora nós temos a UFPE e a UPE. Nós temos duas. Então isso durante esse governo do PT, que abriu as portas exatamente para que o filho do empregado ele se torne também o patrão, ou que ele se torne pelo menos uma pessoa que não seja apenas um operário, que ele tenha uma visão de mundo maior e mais aprofundada. Vocês mesmos que estão aqui, vocês estão buscando um ensino que vocês não tiveram, quem já passou da fase dele, quem tem mais de 30 anos, de 20 anos, já passou, já era para vocês terem adquirido esse conhecimento há um tempo atrás. Agora é que vocês estão tendo essa possibilidade de conseguir isso, certo? Então, assim, existe essa diferença, a educação voltada para o rico e a educação voltada para o pobre. A educação do rico era uma educação voltada única e exclusivamente para dar continuidade já à classe que ele pertencia. Então, se era médico, era para ser médico, engenheiro e tal. E o pobre, ele se aprendesse, seria apenas para ler e escrever. E olhe lá, certo? E isso continuou até muitos e muitos anos, que o índice de analfabetismo no Brasil chegou a ser 70%. Então, de cada 100 pessoas, apenas 30 sabiam ler e escrever. Os outros eram analfabetos. Formação do Brasil. No Brasil, por exemplo, o trabalho manual era uma atividade que deveria ser exercida exclusivamente pelos escravos. Então, na construção do Brasil, quem construiu o Brasil foram os escravos. Tentou-se fazer isso com os índios, mas os índios não aceitaram, se rebelaram, eles conheciam as terras aqui, então eles conseguiam escapar com maior facilidade. Enquanto os senhores de engenho desfrutavam do ócio e não trabalhavam, pois trabalhar era destinado para aqueles que não possuíam liberdade e nem dignidade humana. O trabalho braçal era destinado aos espíritos inferiores. Assim, o Brasil se constrói sob as bases de uma sociedade escravocrata e produtiva, em contraste com a improdutividade do homem branco. O trabalho era desprezível para a elite brasileira. Então, assim, essa visão que o trabalho era algo desprezível vem de séculos e séculos. Certo? Nos últimos, com o capitalismo, em que a gente fala da questão de trabalhar, todo mundo ter, e hoje com também a disseminação do conhecimento das redes sociais, todo mundo ter acesso, essa concepção já vem mudando gradativamente no decorrer da história. É uma coisa que a gente não percebe tanto porque a gente está vivendo essa era. As pessoas que viverão daqui a 50 anos é que vai ver essa diferença e vai poder ter o contraste, ter o contraste dessa realidade que a gente vive hoje com a realidade que eles vão ter. Mão de obra especializada. A escola técnica foi implantada no Brasil a partir do processo de industrialização, pois surge a necessidade de formar uma mão de obra especializada para a indústria. No entanto, como o Brasil não tinha uma tradição industrial e nem de preparação dos jovens para o mercado de trabalho, essa escola vão se tornando espaços inóspitos de preparação de uma força de trabalho rude, sem formação geral, apenas destinada a desenvolver a técnica, daí a dualidade e não a atratividade da escola profissionalizante para o filho da elite brasileira. Então, assim, a escola profissionalizante, ela foi uma escola que foi implantada no Brasil na década de 70, 80, mas ela tinha um foco apenas no público da população em geral, a grande massa, porque se precisava de uma mão de obra especializada, um pedreiro, um contabilista, uma professora com normal médio. Então, assim, foram alguns cursos que foram feitos exatamente para atender essa necessidade da elite de ter funcionários especializados, mas eles mesmos não colocavam os filhos para estudar em uma escola técnica, certo? Então eles tinham outra visão, eles tinham outra necessidade. Então o pobre que precisava do emprego, ele tinha que fazer essas escolas técnicas, que não era atrativa, que não tinha um conteúdo amplo e abrangente, mas restritivo, apenas tecnicista. Então você apenas vai aprender a colocar
Pronto, o cara que vai aprender na construção civil, fazer uma parede, fazer a massa, então você vai ter só um conhecimento técnico e não um conhecimento amplo. Então, assim, essa aula de hoje a gente trabalhou essa concepção da valorização do trabalho intelectual em relação ao trabalho manual, essa luta que existe entre as classes, que foi construída ao longo da história, como a gente viu, né? Então, assim, dentro do mesmo ambiente de trabalho, por exemplo, o gari, existe dois tipos. Existe o gari que trabalha na rua varrendo e existe o gari que está trabalhando no caminhão coletando lixo. Então, dentro deles existe uma própria rixa. Então, aquele que está no caminhão, ele se sente superior àquele que está na rua varrendo, simplesmente porque ele está em cima de um veículo de transporte, um meio de transporte. Simplesmente por isso. Ganha o mesmo salário, ganha a mesma coisa. E às vezes até trabalha mais que sai correndo pelos cantos, de um canto a outro, correndo de um canto a outro, se cansando mais do que aquele que está só varrendo a rua. Mas existe essa luta interna. Por exemplo, você trabalha numa loja de sapato. Então o chefe, o gerente, ele se sente superior ao vendedor. Ele se acha melhor, ele tem uma postura como se quisesse menosprezar e humilhar os demais, simplesmente porque ele está numa função hierárquica um pouco maior. E mesmo assim é muito pouco, não é tanto não. Ele tem mais trabalho, ele tem isso, mas ele se sente superior, acaba até maltratando e humilhando os outros funcionários. Então, assim, a gente tem que compreender esse processo histórico, essa divisão do trabalho, para que a gente possa ter uma postura mais profissional com relação ao nosso dia a dia no ambiente de trabalho. E entender também por que que a gente tem essa situação, por que a gente convive com isso, por que uma classe é valorizada e outra não. Porque, por exemplo, um médico recebe 30 mil por mês no seu consultório atendendo e um costureiro recebe pouco mais de um salário mínimo ou até menos do que isso. Sendo que o médico ele vai usar a roupa do costureiro. Então, assim, existe essa relação. Então, a gente viu que o trabalho intelectual ele é valorizado desde a época da Roma até os dias de hoje e viu que esses daí, os intelectuais, eles não queriam trabalhar, achavam que o trabalho manual era algo indigno e isso daí acabou sendo incorporado no nosso dia a dia, ok? Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!